Oi gente, tudo bem? Marina aqui, estou de volta. Então hoje eu vou mostrar a diferença entre a prótese de fabricação convencional, que é com cabelo tecido, e as próteses importadas, que são as de silicone. Qual a diferença delas aí no mercado, tá? Então vamos lá. A prótese que tinha primeiro, né, que foi muito utilizada e ainda é até a que a gente confecciona aqui na maestria, são essas aqui, que são as convencionais. Eu vou colocar ela até nesse manequim pra gente conseguir ver a diferença dela, né, como ela fica. Então essas são as mais comuns, tá? Então essas são as próteses que são confeccionadas geralmente com cabelo brasileiro. Então a pessoa ela vem até aqui o nosso espaço, ela vai escolher o cabelo, vai escolher a cor, vai escolher a ondulação, vai escolher o corte do cabelo dela. Então a gente vai fazer a prótese mediante a todas essas informações, tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa que o dela é grisalho, como nesse caso, né? Ele não quer ficar pintando, então a gente já vai montar a prótese com o cabelo grisalho. Se é uma pessoa que pinta, a gente já vai montar ela já preta, por exemplo, ou castanho, ou vermelho, ou na cor que a pessoa utilizar. Por quê? A prótese, ela sempre tem que ser parecida com o cabelo que a pessoa usa, tá? E aí, assim, na maioria das vezes, a gente vai utilizar cabelo humano brasileiro. Então é um cabelo que ele é mais saudável, é um cabelo mais macio, é um cabelo que tem uma durabilidade muito boa, porque ele não resseca com facilidade. É óbvio que tem os cuidados, tá? Mas a gente percebe a diferença do cabelo brasileiro pelo toque, né? É mais fácil de achar um cabelo parecido com o cabelo da pessoa. Então, quem tem um cabelo crespo, a gente consegue achar uma que tenha um cabelo crespo. Quem tem um cabelo levemente ondulado, a gente consegue achar uma que tem um cabelo levemente ondulado. Então, esse tipo de prótese é mais fácil se achar e ficar parecido com o cabelo da pessoa, tá? É óbvio que aqui tá todo raspado, então assim, quem usa tudo raspado, de repente não tem problema qual tipo de cabelo vai usar aqui em cima. Mas, se a pessoa ela usa o cabelo um pouco maior, o ideal seja fazer com o cabelo que seja parecido com o cabelo da pessoa, tá? Vamos lá, outra coisa. Qual é a vantagem desse tipo de prótese? A durabilidade. Ela dura em média de 1 ano a 1 ano e meio, para quem usa fixa diariamente. Para quem usa esporadicamente com presilha de tic-tac, por exemplo, esse prazo se estende. Então a durabilidade dela é muito grande, tá? Outra vantagem você consegue tanto usar com tic-tac quanto colada, então, e também fixa com as argolas de microlink, que é a forma que a gente aplica, que a pessoa fica 30 dias com a prótese aí na cabeça, tá bom? Essa parte aqui por dentro, ela também respira, tá? Então ela não fica tão abafado, como é um tecido, né? Ela tem aí um respiro, então se você transpira bastante, você não vai ficar sentindo aquele suor aqui. Então ele vai passar pela base e vai passar pelo cabelo, tá? Diferente de outros tipos de prótese. Então na questão da transpiração, ela não incomoda tanto, tá? E aí eu vou falar qual é a desvantagem. A desvantagem desse tipo de prótese é o corte. Então, como ela tem essa base, são as próprias telas que disfarçam o próprio cabelo, não tem como a gente fazer um corte bem baixinho, um corte na maquininha, aqui em cima na prótese. Então, precisa ser um corte um pouquinho maior, tá vendo? Então, do jeito que tá aqui, ó, né, tem que deixar um pouquinho maior para poder fazer aí a emenda e o disfarce dessa emenda com o cabelo da pessoa. Não tem como usar um corte muito baixinho, mas se você gosta desse tipo dessa altura mais ou menos para maior,
vai dar super certo. Para mais curto, eu já não indico, tá bom? Então essa aí é a desvantagem. Outra desvantagem, você não consegue usar um cabelo tão para trás, um topete tão alto. Então aqui, ó, você acaba ficando restrito com a questão da frente, né? Não tem como fazer um topete e ele ficar tão disfarçado. Até tem a implantação, que é um acabamento, mas você precisa ir adequando esse cabelo a ele parar ali para trás, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a outra opção. Essa opção aqui é a siliconada, que também é bem famosa, tá vendo? Você principalmente nas redes sociais, né? Tem coisas que é muito mais famosa nas redes sociais do que de fato no dia a dia. Então eu que já tô há 18 anos trabalhando com cabelo, eu percebo isso muito rapidamente, assim. Sempre saem coisas novas, né? Dá aquele boom na internet, mas no dia a dia, na rotina de um salão, as coisas são um pouco diferentes, tá? Então, ó, essa prótese aqui é de silicone, né? Vou colocar lá na cabeça. Vou mostrar detalhadamente. Então, ó, ela é mais maleável, tá? Ela é bem molinha, tá? Então, bem molinha mesmo. Esse lado que é o cabelo, se eu passar aqui o dedo, você consegue ver que ele é bem transparente, tá vendo? Então, vai ficar no tom que tá o seu couro cabeludo. Ela é bem levinha, tá? Ó, você consegue ver, ela imita bem aí o couro cabeludo. Ela é muito levinha, tá? E aí, diferente da prótese convencional, você já consegue, com esse tipo de prótese, fazer um corte mais curto. Então, assim, ó, esse cliente aqui, ele não cortava tão curto, ele cortava mais ou menos nesse estilo. Mas quem faz um corte tão curtinho, também dá certo, tá? Então, ó, esse tipo de prótese é mais fácil você fazer um corte bem curto. É mais fácil você conseguir fazer um topete pra trás, né? Um corte, aquele cabelo escovadinho pra trás, bem jogadinho. E aí a frente fica bem natural, por ser colada e por ser essa base bem fininha, então fica bem disfarçado. Outra coisa que você consegue com essa prótese, fazer a manutenção em casa dela fixa colada. Então, você tendo a cola, tendo a fita adesiva, você mesmo consegue fazer essa manutenção, é super simples. A gente também faz essa manutenção aqui no nosso espaço. A gente também ensina os clientes a fazerem essa manutenção em casa. Mas, né, caso não queira, pode vir aqui no espaço. Mas fazer a manutenção em casa é muito simples desse tipo de prótese, tá? Bem tranquilo mesmo. Essa é a vantagem, né? Ela fica mais fininha, ela é mais delicada ao toque, né? Você consegue usar um cabelo com corte mais curto, então o cara que usa bem raspadinho, quer usar uma prótese e deixar só o topo um pouquinho maior, consegue fazer a emenda de um corte mais curto com esse tipo de prótese, fica bem natural. Mas qual é a desvantagem em algumas situações e para algumas pessoas desse tipo de prótese aqui, tá? Essa prótese ela é importada, então ela não é feita aqui no Brasil, o que já encarece um pouco mais devido, né, à questão com importação. Existe já ateliês que confeccionam esse tipo de prótese aqui, tá? Porém, não é tão fininho. Continua sendo de silicone, continua sendo maleável, mas não é tão fininha quanto essas importadas. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas quando eu tiver eu faço esse vídeo para vocês. Essas que são bem fininhas, a desvantagem dela é que elas são muito delicadas, então esse cabelinho aqui ele vai saindo com muita facilidade. A durabilidade acaba diminuindo. Então, enquanto uma dura de 1 ano a 1 ano e meio, esse tipo de prótese dura de 4 a 6 meses. Isso se você cuidar muito bem. Por quê? A cada lavagem
perde fio. No pentear, perde fio. Se você usar com cola e não souber retirar corretamente, se de repente grudar no cabelo, perde fio. Então assim, tudo isso vai fazendo ela ir perdendo esse fio e ficando mais ralinha. Tem alguns clientes que até brincam, eu falo, até minha prótese tá ficando calva, porque acontece, tá? Com facilidade, é natural, não é que é um defeito, é uma característica desse tipo de produto. O que que acontece? Esse cabelinho aqui, ele é colocado um a um numa base e depois é passado esse produto para que ele fique assim. Então, gente, é um detalhe assim que fica bem delicado mesmo, né? Não tem o que fazer, é a característica desse tipo de acabamento. Então, quanto mais... Ó, esse cliente aqui, ele nem usou ela por muito tempo. Olha como tá o rodamuinho. Tá vendo? Já tá praticamente sem pelo nenhum. Sem pelo nenhum. Né? E ele usou por 30, 40 dias. Olha aqui. Na lateral também. Tá vendo? Já tá bem ralinho. Então assim, não é um defeito, é uma característica desse tipo de produto. A diferença é quanto você está disposto a investir numa prótese e o quanto você consegue sustentar esse investimento. Porque você vai fazer uma mudança drástica na sua vida, de sair da calvície para a aplicação de uma prótese, você também não quer ficar mudando de repente, né? Então, se a cada 6 meses você precisar fazer um novo investimento, isso tá ok para você? Isso tá dentro dos seus planos? Então, a questão é mais essa, não é nem de ser bom ou ser ruim, é estar de acordo com o que você consegue sustentar aí no seu dia a dia com esse tipo de mudança, tá? Então, ó, outro ponto que eu não acho tão bacana nesse tipo de prótese. Esses cabelos aqui, o fio em si é um cabelo processado. Como eu falei, essas são importadas, a maioria são importadas. Existem alguns ateliês, mas ela não é tão fininha assim. Então, esse cabelo, para ele ser confeccionado, ele é colocado numa máquina, né? Não é uma pessoa que senta lá e vai colocando um por um. Na maioria das vezes é uma máquina específica para isso. E aí, são fibras de cabelo humano, porém elas passam por um processo de perder a escama. Então, assim, todo cabelo tem uma escama, que é quando você passa a mão para baixo, né? Você tá passando a mão assim, ele é lisinho. Mas se você passar a mão ao contrário, ele pega um pouco, você vai sentir uma aspereza. Então, esse tipo de cabelo aqui, ele não tem essa aspereza. Então, ele é uma fibra que foi retirada essa escama, tá? Por quê? Quando o cabelo tem escama, se cai misturado ponta com raiz, vai embaraçar. Nesse caso aqui, não tem escama, ele não embaraça. Então, como é feito a máquina, eles precisam que o cabelo não tenha escama para que nessa mistura de ponta com raiz não haja esse embaraçamento, né, dessa fibra. Só que isso fragiliza esse cabelo, então ao longo do tempo, ao longo do uso, ele vai perdendo o brilho, ele vai ficando opaco, ele não vai ficando mais maleável, ele não aceita mais hidratação, não aceita mais transformação química. Você pode tacar uma progressiva, que você vai fazer o processo, vai alisar e tudo mais, mas no dia a dia ele já vai estar poroso novamente, ele já vai estar sem brilho novamente. Então, até clientes que eu atendo, no caso mulheres, né, que acabam comprando em outros lugares, assim, as perucas elas ficam bonitas, 1 mês, 2, depois ela já não adere uma escova, já não adere uma hidratação, lava e o cabelo já fica sem definição. Por quê? Porque o cabelo não tem escama, ele já foi fragilizado quimicamente, tá? Então, assim, volto a dizer, não é um defeito, não é por má fé, é pela característica desse tipo de produto que precisa ser assim para ser confeccionado, tá? Então, assim, em comparação em preço, tá? Imagina que esse aqui custa 2 vezes mais. E em comparação à durabilidade,
Esse aqui dura de 1/3 a metade do tempo que esse aqui. Então aí você faz as contas do que você quer, tá? O que eu sugiro? Quando o cliente nunca usou e de repente vai fazer um corte que não seja tão curtinho, experimenta essa. Vai, coloca, experimenta essa e tudo mais, para ver se você vai se adaptar, porque o investimento não é tão alto quanto uma dessa aqui, tá? Outro ponto negativo dessa aqui, como ele fica meio impermeável, quando a pessoa transpira, o desconforto é maior. Então, se você usa ela toda colada, imagina que a cola ela segura a água que é de fora para dentro, mas a água que é de dentro para fora, que é a nossa transpiração, a cola não segura tanto. Então, se é uma pessoa que transpira demais, a durabilidade vai ser menor, tá? Então, nesse caso aqui, quando a pessoa transpira muito, o desconforto é grande. Não digo só dela descolar, mas eu digo de você sentir o incômodo. Porque imagina, tá a cola, tá a pele da pessoa e tá a transpiração. Ele não escoa, não sai para lugar nenhum. Você vai ficar sentindo aquele melecado, aquele molhado no couro cabeludo, tá? Então, essa é uma questão também aqui. Muitas das pessoas que usam colada conseguem fazer a manutenção em casa, então tira com mais frequência, a cada 2, 3 dias, tira, higieniza e troca a cola novamente, tá? Então é isso, no mais eu acredito que eu trouxe os principais pontos aqui para vocês sobre a diferença dos tipos de prótese, que é a convencional costurada e a importada, né, que é aí a com silicone. Então, o que eu falo de fato para você que quer iniciar aí o uso de prótese ou peruca, tá? Tenha em mente qual é o cabelo dos seus sonhos e como é o seu dia a dia. Qual é o corte que você quer usar no dia a dia, como é a sua rotina de atividade física, por exemplo. Então vamos supor que você não use o cabelo tão curto, você gosta do cabelo longo. Não tem por que investir numa prótese de silicone, porque a diferença dela é a naturalidade, é mais para quem usa um cabelo curto. Não faz sentido você querer um cabelo longo, às vezes usar um cabelo assim processado. Compensa você usar um cabelo mais bonito, mais sedoso, mais bem tratado, tá? Então, às vezes, se você quer usar o cabelo longo, escolha um cabelo brasileiro aí da sua medida e faça uma prótese com essa base convencional. Agora não, Marina, eu uso o cabelo bem raspadinho, um corte bem baixinho, na maquininha, faço aqui o degradê, não pratico muita atividade física, não transpiro muito, tenho a possibilidade de trocar de prótese a cada 4, 5 meses. Então aí sim, você pode investir numa prótese assim de silicone que vai te atender perfeitamente. Ela não vai durar muito mesmo, ela consegue usar um corte mais baixinho para você poder aí ter o cabelo dos seus sonhos, entende? Então eu não quero aqui mostrar que uma é boa, né, e a outra é ruim, tipo, essa é ruim, essa é boa, essa é ruim, essa é boa. Não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero dizer que dentro do alongamento, da prótese, desse mundo de extensão capilar, não existe bom e ruim. Existe assim, se adequar à sua necessidade, ao seu sonho e principalmente ao seu bolso, tá? Então vamos supor, Marina, eu tenho o sonho de usar com silicone, mas no momento eu não posso investir financeiramente. Eu não tenho como usar colada, porque colada eu vou gastar muita cola e eu tenho que eu mesma fazer a manutenção, ou se eu for no salão eu não consigo investir. Então eu quero algo mais em conta. Aí faz outro tipo de prótese. Entende essa diferença? Eu acho que é o momento de ser um pouco mais sincero e honesto com as suas vontades, seus desejos e as possibilidades que estão ao seu alcance, tá bom? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha ficado confuso, mas se vocês quiserem eu posso voltar aqui e trazer mais algumas características, mais algumas formas de utilização desses dois tipos de prótese aí para vocês. Eu vou deixar ao final desse vídeo uma foto e um vídeo de um cliente que usou os dois tipos de prótese, tá? Numa ele vai estar com a de silicone, na outra ele vai estar com a base convencional costurada.
E aí eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários, me deixem saber o que vocês acharam, qual ficou mais bonita, qual vocês gostaram mais, porque como ele usou essas duas, ele tem propriedade para dizer e ele tem a sua preferida. Deixa aqui também se vocês sabem qual é a preferida dele, para ver se vocês acertaram. Não vou falar, vai ser surpresa. Então é isso, gente. Um grande beijo. Vou deixar aqui também o nosso WhatsApp, caso vocês queiram fazer um orçamento, encomendar a sua prótese ou saber como nos encontrar. Tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo.